E aí, gente, beleza? Recadinho. Ontem eu tentei fazer uma live, ontem foi dia 16/2/2022, uma quarta-feira, sobre as principais novidades, as principais alterações na lei de improbidade administrativa. Live transcorreu bem até os seus 15 minutos. Depois a internet, a gente pifou, não consegui concluir a live, então o que eu farei agora? Vou gravar, resumidamente, o que eu falei e o que eu queria falar ontem para que você não perca o conteúdo. Beleza? Muito bem. Então, a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 de 92, ela foi drasticamente alterada por uma outra lei, pela Lei 14.230 de 2021. E não se esqueçam do que? Só para relembrar, gente, ó, a Lei de Improbidade, a LIA, ela combate os atos de improbidade que atrapalham o bom funcionamento da administração pública. E não se esqueçam que o ato de improbidade por si só, ele não é um crime, é uma espécie de ato imoral mais grave. Legal? Quais foram as principais alterações inseridas pela Lei 14.230 na Lei de Improbidade? Vou citar aqui as principais, tá, gente? Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte. Antes da alteração, nós tínhamos 4 categorias de atos de improbidade. A relembrar, artigo 9º, atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito. Artigo 10, atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Artigo 10A, aplicação indevida ou concessão de benefício indevido em relação ao ISS. E artigo 11, atos de improbidade que ferem os princípios da administração pública. A categoria do artigo 10A, ela não é mais uma categoria autônoma. Gente, na verdade, o artigo 10A, ele falava era aquela situação, aquela guerra fiscal entre os municípios. Basicamente, onde os municípios, eles concediam isenções fiscais em relação ao ISS abaixo do mínimo permitido para que atraíssem lá empresários e comerciantes, tá? Era uma categoria autônoma de ato de improbidade, essa categoria não existe mais. Cuidado, a conduta ainda é um ato de improbidade, só que foi inserida lá no artigo 10, inciso 11, é um ato de improbidade que gera prejuízo ao erário. Beleza? Então essa conduta, conceder isenção, benefício tributário em relação ao ISS de forma ilegal, abaixo do mínimo que se admite, ainda é um ato de improbidade, é um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, não é mais uma categoria autônoma, não temos mais a categoria do artigo 10A. Então hoje apenas 3 categorias. Legal. Outra novidade importante inserida aí pela Lei 14.230, gente. Não há mais ato de improbidade culposo. Não há mais ato de improbidade culposo. Antes da alteração, a categoria do artigo 10, ou seja, os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, eles admitiam a modalidade culposa. Hoje não há mais ato de improbidade culposo. Para que seja caracterizado um ato de improbidade, o que se exige? O dolo. E não basta o dolo genérico não, tem que ser o dolo específico. Só para relembrar, gente, dolo genérico é comprovar que a conduta foi voluntária. Dolo específico, além de se comprovar que foi uma conduta voluntária, é fundamental que se comprove que o indivíduo ele teve a intenção, a inequívoca intenção, ou de enriquecer ilicitamente, ou de causar prejuízo ao erário, ou de atentar contra os princípios da administração pública. Por exemplo, não basta que o Ministério Público comprove que o indivíduo ele frustrou um procedimento licitatório. É fundamental que, além disso, ele comprove que ele teve a inequívoca intenção de causar prejuízo ao erário. Mas, professor, só uma perguntinha. Estas alterações que foram trazidas aí pela Lei 14.230 na Lei de Improbidade, foram boas ou ruins? Depende do lado da moeda. Para o Ministério Público foram péssimas. Porque na visão do Ministério Público, na visão do parquê, está muito mais difícil condenar as pessoas por atos de improbidade. Na visão dos servidores foi boa, porque na visão deles, a lei como estava, ela causava uma certa insegurança jurídica. Qualquer conduta ela poderia ser caracterizada como ato de improbidade, o que gerava o tal do apagão das canetas. O gestor ficava inibido em tomar decisões com medo de responder por um ato de improbidade. Beleza? Outra alteração importantérrima foi no que tange às sanções. As sanções foram alteradas no artigo 12. Por exemplo, gente, perda de bens e valores, que é uma sanção que decorre da Lei de Improbidade, ela se aplica nos atos de improbidade do artigo 9º, enriquecimento ilícito, nos atos de improbidade do artigo 10, prejuízo ao erário, só que não se aplica nos atos de improbidade leves do artigo 11 e aqueles que ferem os princípios da administração pública. Mesma coisa demissão. Demissão ela não se aplica
aos atos de improbidade que ferem os princípios da administração pública. Suspensão de direitos políticos, se for um ato de improbidade que causa, aliás, que gera enriquecimento ilícito, até 14 anos. Mudou também. Antes era de 8 a 10 anos, né, para esse ato de improbidade, para essa categoria. Hoje é até 14 anos de suspensão de direitos políticos. Se for um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, suspensão de direitos políticos até 12 anos. Legal, gente? E se for um ato de improbidade leve, não há esta sanção. Interessante isso, né, gente? Dentre outras mudanças nas sanções, verifiquem lá no artigo 12 da Lei de Improbidade. Outra alteração é a seguinte: para que seja aplicada qualquer penalidade por improbidade, hoje exige-se o trânsito em julgado. Antes da alteração, somente 2 sanções exigiam uma sentença judicial definitiva: suspensão de direitos políticos e também lá a demissão. Hoje qualquer penalidade exige uma sentença judicial transitada em julgado. Outra alteração importante: o juiz, a depender da situação econômica do acusado, ele poderá, dobrar o valor da multa. Outra alteração: a perda da função pública, ela só alcança, em regra, o vínculo à época da prática do ato de improbidade. Por exemplo, o indivíduo era um servidor federal, sei lá, um auditor fiscal da Receita Federal. Auditor fiscal da Receita Federal. Foi eleito como prefeito, ele se licencia do cargo na administração federal e tomará posse como prefeito. Se durante o mandato de prefeito ele praticar um ato de improbidade e for demitido, né, enfim, for punido com a demissão, ele só deixará o mandato de prefeito, né, o cargo de prefeito, mas continua lá no cargo na administração federal. Só que a depender da gravidade do ato, o juiz pode estender a demissão para todos os vínculos. Tá? Uma exceção, porque em regra a demissão só alcança o vínculo da época do ato de improbidade. Legal? Outra alteração importante foi no que tange, aquela medida de decretação de indisponibilidade dos bens. O Ministério Público ele pode pleitear antes da ação principal, durante ou após, que o juiz, que o Poder Judiciário, decrete a indisponibilidade dos bens do investigado ou de um terceiro beneficiário, para evitar que ele dilapide o patrimônio e frustre uma devolução aos cofres públicos. Olha que interessante. A lei prevê agora que essa constrição de bens ela vai ter uma preferência. Preferencialmente recairá sobre bens de menor liquidez. Bens imóveis, pedras preciosas, automóveis. Se eles não existirem ou se forem insuficientes, daí sim ela recairá na conta bancária do acusado. Beleza? Outro ponto importante. Qual que é o único legitimado hoje para propor uma ação de improbidade? O único legitimado é o Ministério Público. Somente o Ministério Público pode propor hoje uma ação de improbidade. Antes, quem poderia propô-la? Ou o Ministério Público ou a pessoa jurídica lesada. Hoje é apenas o Ministério Público. Beleza? Mais uma alteração importantérrima, cuidado com isso, hein? Aquele acordo de não persecução penal, ele foi mantido de acordo aí com as alterações, tá? O que é o acordo de não persecução penal, gente? Desde que o acusado ele cumpra alguns requisitos, é possível que o Ministério Público deixe de propor ação civil por improbidade administrativa. Tudo bem, gente? Beleza? É isso aí. Então, em resumo, foram estas... quase que eu esqueço! Importante! Não há mais defesa prévia. Não há mais defesa prévia. Antes da alteração, antes do juiz receber a petição inicial, ele notificava o acusado para que ele se manifestasse. Em mãos com a defesa prévia, se o juiz entendesse que não era improbidade, que a via eleita foi inadequada ou que faltava uma condição da ação, ele deveria extinguir a ação em até 30 dias. Beleza? E se ele não entendesse que era o caso, se ele entendesse não, há indícios de que é improbidade, daí sim ele citava o réu para que ele contestasse, para que ele respondesse à ação. Hoje não. Hoje o magistrado recebe a petição inicial e, sendo o caso, já cita o réu para que ele responda à ação. Ok? Muito bem. E por fim, mais uma alteração importante, hoje o Ministério Público tem um prazo para concluir o inquérito civil apurando lá o ato de improbidade. Prazo para conclusão, 365 dias, pode ser prorrogado por igual período. Fim desse prazo, o parquê, o Ministério Público, tem 30 dias para propor a ação. Se não proporem até 30 dias, após o fim do prazo, não poderá mais fazê-lo. Também alterou uma outra coisa, prazo prescricional. Hoje, qual que é o prazo prescricional para que o Ministério Público se coce e proponha ação? 8 anos, a contar da prática do ato de improbidade
ou se for uma infração permanente, a contar da permanência. Prescrição intercorrente, 4 anos. O que é a prescrição intercorrente? É aquela que se dá, gente, após proposta ação. O que nós notaremos? Que existem marcos interruptivos da prescrição. Após proposta ação de improbidade, existem marcos que interrompem, que zeram o prazo prescricional. Legal? Então, por exemplo, gente, a propositura da ação, ela interrompe o prazo prescricional. Decisão condenatória, uma sentença condenatória recorrível também interrompe o prazo prescricional, gente. Um acórdão do Tribunal de Justiça, por exemplo, ou do TRF condenatório, também ele interrompe o marco prescricional, o prazo prescricional, dentre outros marcos, tá? Então existem marcos que interrompem a prescrição. Você zera o botão do cronômetro. Se entre um marco interruptivo e outro transcorrer mais que 4 anos, ocorrerá a prescrição intercorrente, extinção da punibilidade. Beleza, gente? Em suma, foram estas as alterações na Lei de Improbidade Administrativa. Tudo bem, gente? Legal? Muito bem. É isso aí, então. Tem mais alguma coisa? É isso aí, então, gente. Não tem mais nada, ó. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!